Bem, gente, eu vou passar para as perguntas que já tem aqui, né? Foi lá no começo, tem a do Glauber, que o Richard falou que é o Thiago. Eu não vou entrar nesse mérito. O Glauber, ele colocou a seguinte questão, né? E eu vou fazendo, são 3 perguntas aqui já, né? Qual o ponto que vocês acham central da divergência de pensamento, de vontade em Agostinho e Tomás? E a relevância disso para a moral, se isso foi relevante para a moral. Então, eu acho o seguinte, para melhor responder essa questão, o Daniel falar um pouco sobre o que é a vontade em Agostinho e o Richard falar um pouco da vontade em Tomás, que aí eu acho que a gente vai ver essas diferenças, né? Olha, você está vendo? Eu acho que quando essa colocação for feita pelos colegas, vocês vão ver as reverberações disso até hoje ainda. Mas fica com o Daniel, depois vai para o Richard, depois tem uma pergunta que é mais específica do Tomás de Aquino, e depois vem uma que é mais pro Agostinho, mas aí vem depois dessa. Daniel. Ok, vamos lá. Relevância da vontade, a noção de voluntas de Agostinho, ela é central no filósofo, obviamente. Hannah Arendt chega a dizer que Agostinho seria o primeiro filósofo da vontade, né? É um pouco provocativa. Até um dia eu disse isso no nosso estudo nosso grupo de estudos medievais, e que tem bastante gente lá, e alguns ficaram até sensibilizados, né? Não, mas não fui eu, foi Hannah Arendt, né, que disse. Mas só para dizer que a noção de vontade é uma noção ampla, estudada. Há quem diz que a origem da noção de vontade como uma noção filosófica ou como uma condição do conhecimento importante já nasceria no período helênico, no estoicismo. Obviamente, em Platão, Aristóteles, isso é colocado, mas não com esse aspecto eu vou chamar de interiorização da vontade. O aspecto da interiorização da vontade, de alguma forma, ela vai ganhando corpo a partir do período helênico, de fato, no estoicismo. Há estudos importantes no estoicismo que trata da vontade. Agostinho, ele faz parte desse caldo cultural filosófico chamado tarda antiguidade, que pega, obviamente, a recuperação da filosofia grega no latim, né? E diria Platão, Aristóteles e os neoplatônicos, e a filosofia helênica que passará pelos estoicos, pelos epicuristas e pelo ecletismo de Cícero, né? A vontade ela é colocada dentro desse caldo. Agostinho seria, de uma certa forma, original, e eu acho que há bastante gente que defende isso. Eu não sou exatamente um estudioso de comparativo de eras da filosofia, então não quero nem dar muito caldo para essa discussão, mas Agostinho, de fato, faz da vontade o elemento, se não diria central, mas essencial do pensamento, uma vez que, de todas as condições do pensamento, a vontade, ela é, de uma certa forma, a única não condicionada. Né? Isso é essencial para Agostinho, né? Porque até então, diria de modo geral, a vontade fazia revés. Ela tinha ela era colocada numa situação de oposição com a razão, né? Então, vontade que estaria ligada talvez mais ao corpo e os impulsos corporais, e que precisariam então ser domados, controlados pelo intelecto, ou pela razão. Agostinho, ele herda essa tradição. No entanto, ele faz um processo de interiorização radical da vontade. A vontade, então, não seria
dentro dessa dicotomia que Agostinho usa, mas não é exatamente, ele não é exatamente dicotômico entre carne e espírito, né? Ou entre corpo e alma, mas ele usa desse vocabulário, né, para falar disso, e a vontade estaria dentro do aspecto interior, e, portanto, não condicionado a qualquer fato da exterioridade. E isso tem reverberação para a teoria de conhecimento de Agostinho, uma vez que o homem, ele não quer conhecer só, ele quer, quer dizer, ele não almeja o conhecimento, ele quer conhecer, né? Desejar o conhecimento é importantíssimo no pensamento agostiniano, que depois a gente vai ver isso dentro da discussão entre pecado e livre-arbítrio, de liberdade e condição, que eu acho que já passaria para um outro assunto. A partir daí, se tiver tempo, a gente fala um pouco disso. Mas, só para marcar essa noção de verdade em Agostinho, em relação ao seu período da tarda antiguidade, ele faz uma radicalização importante da interiorização da vontade como um elemento interior. Bem, eu acho que para Tomás de Aquino, a vontade passa a assumir um caráter secundário com relação ao ato intelectual, ou seja, ao inteligir humano. Nesse sentido, Tomás de Aquino, ele se configura mais como um pensador intelectualista do que voluntarista, embora a vontade seja livre. Embora a vontade seja livre. Mas a liberdade da vontade, ela passa, em boa medida, pelos atos de intelecção do intelecto humano. E é mais ou menos assim que funciona. Após o intelecto inteligir a essência de algo apreendido pelos sentidos corpóreos, essa essência é impressa pelo intelecto que inteligiu, que no caso é o intelecto agente, no intelecto possível. E a partir do momento em que o intelecto possível recebe a essência daquilo que foi apreendido e abstraído, olha aí, Daniel, já estou falando um pouco da abstração aqui. O intelecto potencial, ou o intelecto possível, ele passa a atuar de forma ou especulativa, ou então de forma que a gente fala que diria respeito à razão prática, né? A razão prática, ela seria diversa da razão especulativa, ou do modo de operar especulativo do intelecto, na medida em que a razão prática lida com as questões que dizem respeito às ações do homem no mundo. E essas ações do homem no mundo, elas devem ser guiadas por certos princípios morais ou éticos. E os princípios supremos da razão prática, para Tomás de Aquino, são chamados de sindérese, né? Que seriam os equivalentes dos primeiros princípios da razão especulativa, que em suma são dois, o princípio de não contradição e o princípio de identidade, no caso da razão especulativa. Mas na razão prática a gente tem a sindérese, que são os princípios fundamentais do intelecto prático. É a partir desses princípios fundamentais do intelecto ou razão prática, que eu estou tomando os termos intelecto e razão de forma equívoca, o homem ele pode produzir raciocínios ou silogismos práticos.
E esses silogismos, eles são compostos por premissas, termos médios e conclusões. As conclusões, as conclusões dos raciocínios práticos, da razão prática, que são guiadas pela sindérese, podem ser vistas pela vontade, que é uma capacidade intelectual também, como conclusões boas ou conclusões não boas. A partir do momento em que a vontade, que é livre, percebe que aquela conclusão daquele silogismo prático é boa, ela pode, não necessariamente ela irá, porque ela é livre, ela não tem essa necessidade, mas ela pode tender aquilo que foi apresentado a ela pela razão prática, né? Então, aquela conclusão daquele silogismo prático, do ponto de vista da razão, pode ser considerado verdadeiro. Aquela conclusão pode ser considerada verdadeira. Mas quando a vontade olha para aquela verdade, ela vê aquela verdade como boa. E aí a gente tem já inserida na filosofia ou no pensamento de Tomás de Aquino a teoria da conversibilidade ou convertibilidade, que é a verdade pode ser considerada como verdade mesmo, ou então como algo bom, né? Do ponto de vista da vontade, a verdade é boa. Do ponto de vista do intelecto, aquela conclusão lá é verdadeira. Só que se tratam da mesma coisa, por assim dizer. E nesse sentido, o intelecto, ou a razão prática, na medida em que ela insinua a sua conclusão verdadeira, ou considerada verdadeira, para a vontade, né? A vontade pode tender como eu disse, pode tender a essa conclusão, a esse silogismo, a conclusão desse silogismo. Porque do ponto de vista da vontade, a conclusão desse silogismo é boa. Então, nesse sentido, de algum modo, a razão move a vontade. Só que a vontade só foi movida pela razão porque ela é livre para se mover ao mesmo tempo. É um pouco complexo isso, mas isso de fato ocorre em Tomás de Aquino. E a gente pode ver aí que a vontade ela depende, de certa maneira, daquilo que é produzido pela razão, né? Ela depende daquilo para decidir livremente se ela vai aderir àquele silogismo, aquela conclusão silogística que foi apresentada a ela, como no caso da vontade, como boa ou não, né? E nesse sentido, Tomás diz, lá na Suma de Teologia, na primeira parte da Suma de Teologia, salvo engano, na questão 82 ou 83, que o intelecto, lembra lá no começo que eu disse, que Tomás é intelectualista, né? Que o intelecto é superior à vontade na medida em que ele tem o seu objeto assimilado em si mesmo. Então, o que possui o seu objeto, que é próprio, assimilado em si, é superior àquilo que não possui o seu objeto assimilado em si. No caso, a vontade não possui o seu objeto assimilado em si mesma. Ela tende ao seu objeto e se une a ele. Mas na medida em que ela se une, ela não absorve esse seu objeto, que seria o bem, né? Que do ponto de vista da razão é a vontade. Mas a vontade, ela pode ser superior ao intelecto na medida em que o seu objeto é superior tanto a ela quanto ao intelecto, que no caso é Deus, que seria o sumo bem. Do ponto de vista da vontade, Deus é o sumo bem. Então, na medida em que a vontade tende a Deus, né, e aí essa tendência a Deus, essa tentativa de adesão a Deus da vontade, é caracterizada como um ato de fé. Então, o ato de fé, ele é próprio da vontade, nesse caso específico. E nesse sentido, a vontade pode ser superior ao intelecto, segundo Tomás de Aquino, mas apenas nesse sentido. Agora, no outro sentido que eu disse, que é o sentido do homem filosófico, por assim dizer, o intelecto sempre vai ser superior à vontade.
Acho que talvez desenvolvendo um pouco a pergunta do colega, eu diria, ouvindo o Richard falar sobre uma distinção que marca Agostinho de Tomás de Aquino, além, obviamente, de 8 séculos que os distanciam, assim, muita coisa é diferente. Apesar de que, na classificação aqui, a gente chama tudo de filosofia medieval, né? O que é um grande problema na hora dos concursos, né, Misael, Richard? Mas eu diria que Agostinho não tem, ele não desenvolve um processo, um tipo de um algoritmo do processo de conhecimento, assim como Tomás faz. Então, quando você vê o Richard falando da vontade, eu noto, e aí você me corrige, Richard, essa preocupação da época de Tomás nas faculdades humanas que possibilitam o conhecimento, né? Intelecto, a vontade, cada um no seu papel e cada um contribuindo de diferentes modos, né? E com objetos e variando conforme seus objetos na economia, vamos dizer assim, da produção do conhecimento, que é, a gente sabe, um processo de abstração. Agostinho ele não tem isso, né? O que a gente pode colocar são essa relação no máximo da importância da vontade no conhecimento de Deus, né? Mas não essa relação de subordinação ou insubordinação em relação ao intelecto, por exemplo, né? Agora, eu queria também fazer talvez um adendo, Misael, se me permite, que talvez eu tenha falado algo muito simples, que pode dar um problema para quem, no primeiro contato, se alguém está tendo com o Agostinho em relação à vontade. Quando eu disse que a vontade ela é radicalmente interiorizada, obviamente eu estou colocando isso dentro do pensamento, em oposição ao pensamento helênico, estoico, eu diria, mas não tanto estoico, mas, enfim, o estoicismo já estava interiorizando, de uma certa forma, a vontade, mas estou falando nesse período. Obviamente, se você transporta isso para os dias contemporâneos, isso pode soar até estranho. Se tem alguém de humanas aqui, deve ter estranhado, porque depois do estruturalismo, livre-arbítrio não existe, né? De certa forma. Quem é livre para decidir alguma coisa e de uma forma autômata, né? Autômata não, autônoma. Né? De uma certa forma, todos nós estamos sendo manejados por certos automatismos estruturais, né? Depois do estruturalismo da segunda metade do século. O existencialismo, de uma certa forma, foi o último bastião desse lugar de liberdade, né? Que, mas de alguma forma, agora já também está démodé, de fato, né? E agora, falar que dizer, a partir daí, que sobre esse aspecto Agostinho ultrapassado, poderia dizer que sim, ele não está mais na moda, no sentido de que a liberdade é uma condição do pensamento, ou uma condição da praxis, né? A livre vontade interiorizada, já esse jeito de falar fora e dentro, já estaria completamente fora dos ciclos do pensamento contemporâneo, certamente, né? No entanto, estudar o pensamento e os problemas filosóficos do pensamento não se trata de estar ou não estar na moda, né? O problema continua. O problema da liberdade humana, por isso que a filosofia eu acho que é interessante nesse sentido, porque ela não se interessa muito se o pensamento está na moda ou não. Se o livre-arbítrio é uma questão contemporânea, talvez não. Talvez o que está na moda é Michel Foucault, certo? Mas o problema continua. Né? O problema da liberdade humana continua aí.
né? E ler um pensador que está discutindo isso vai dar, com certeza, subsídios intelectuais, exercícios da razão, para que você até entenda o estruturalismo, né? E os problemas também do estruturalismo, porque o estruturalismo não é a solução de tudo, né? Então, eu acho que essa é um pouco para pensar o livre-arbítrio na contemporaneidade, eu pensaria a partir daí. No meu mestrado, eu fiz uma certa leitura um tanto heterodoxa do livre-arbítrio, a partir de uma obra chamada Duas Almas, de Agostinho, onde a minha tese era dizer o seguinte, que, obviamente, para ter livre-arbítrio, você tem um problema no livre-arbítrio, que é a condição pecadora humana de saída. Então, isso é um problema teológico, né, clássico. Como é que você pode ser condenado por algo que você não pôde ter escolha para não fazê-lo? E aí a saída que começa em Agostinho, de uma certa forma, na história da teologia cristã, é o quê? Pecado original. Né? Bom, o pecado original nos responsabilizaria, e aí é um grande problema isso, porque é alguma coisa que a gente não está na nossa história, mas estruturalmente, em termos míticos, estamos imbricados na decisão de Adão, né? Bom, mas como é que isso se encaixa, então, para Agostinho? E aí, Paul Ricoeur tem e esse foi que eu trabalhei no meu mestrado, Paul Ricoeur tem uma tentativa, e eu achei muito interessante, e adotei isso como tese dos meus estudos, em que o livre-arbítrio, para Agostinho, só se explicaria, Agostinho, tomar esse axioma mítico, da responsabilização absoluta do ser humano no pecado, porque, obviamente, a outra alternativa é responsabilizar Deus, portanto, por isso que a primeira parte do livre-arbítrio trata-se de dizer que o livre-arbítrio é um bem, né? Ou que a vontade é um bem, e que a vontade má não existe enquanto substância, ela só existe enquanto falta. Portanto, o livre, mas uma falta que se insere não na história pessoal, mas na história humana. Em outras palavras, só se insere, né, estruturalmente. Isso quer dizer o seguinte, falando do pecado original, ele só se insere aí a partir dessa colocação factual ou fenomenológica da percepção de partida que a vontade ela é cindida ou existe fenomenologicamente, ainda que não seja uma criação de Deus, existe fenomenologicamente e explicada miticamente pelo mito adâmico, uma fratura na condição humana de querer. Portanto, a gente sabe, de conhecer. Ora, o problema do livre-arbítrio pode não ser contemporâneo, mas a fratura da condição humana de querer bom, não preciso dizer, né? É psicanálise pura o problema aí, né? Então, só para responder se é uma questão contemporânea. E acho que aí por exemplo, discutir questões metafísicas da escolástica é relevante ou não? Bom, se você for lá ver, os textos dos anjos não é piada, os caras discutiram. Quantas... Não é não, Richard, eu acho que os caras discutiram. Então, mas assim, talvez não seja relevante, mas a questão é o pensamento que se envolve isso, né? Quais são os problemas filosóficos? Gianotti diz lá, né, nos seus ensaios da primeira filosofia. A questão não é os temas da filosofia, defender uma tese, uma outra tese, mas é o problema filosófico. É você compreender os argumentos do problema filosófico, que aí você pensa por si. Do Caio Mateus, ele fez lá no começo. Eu acho que essa aqui é mais para o Richard, né?
as 5 vias de Aquino, ou a lógica, ainda é uma das melhores formas de tentar entender o divino, ou seria só uma questão metafísica? Né, Richard? É necessário, inicialmente, distinguir algumas coisas aí, né? A lógica para Tomás de Aquino, ela é um instrumental que pode ser usado tanto pela física, quanto pela matemática, como pela metafísica. Então, a gente pode ver aí que a lógica é mais um meio do que propriamente uma ciência para Tomás de Aquino. E, como eu disse, repito, ela pode ser usada tanto pela ciência física, quanto pela ciência matemática, como pela ciência metafísica, ou até mesmo pela teologia, se a gente for levar ao limite, né? Nesse sentido, repito mais uma vez, para tentar fixar a ideia, a lógica é um meio, é um instrumento usado pelas ciências. Ela não é, ela mesma, uma ciência. Se nós formos observar as 5 vias da prova da existência de Deus, de Tomás de Aquino, a gente pode notar que todas elas partem, de alguma forma, do que é sensível, da realidade sensível, para a sua maneira, ou por abstração, ou apofaticamente, né? E aí a gente vê algumas influências do pseudo-dionisismo, que diz respeito à filosofia do pseudo-Dionísio Areopagita, em Tomás de Aquino. Bem, essas questões são relevantes para o pensamento atual, pensamento filosófico, teológico atual. Aí que tá, né? Porque eu não sou especialista em teologia, talvez o Misael possa também acrescentar alguns comentários aí. Eu acho que sim, por que não? Eu acho que são argumentos válidos, muito bem desenvolvidos, possuem uma lógica interna, e eu não vejo por que eles estariam em desuso ou caducos, né? É claro que a gente tem aí a ciência contemporânea de cunho positivista, que faz grande frente às questões relativas à metafísica, ou até mesmo a teologia revelada, coisas do tipo. Mas creio que, do ponto de vista lógico, né, esses argumentos, eles têm uma coerência interna e uma sustentação interna mesmo. Mas eu gostaria que também o Misael comentasse um pouco disso para ajudar a reflexão aqui, porque ele é da área da teologia, né? E talvez ele possa acrescentar alguma coisa ao que eu disse. As 5 vias entra na metafísica, né? Que a metafísica é aquilo que vai depois da física. Mas aí eu não sei, né? Porque começa pela física. O Aristóteles, o Tomás de Aquino começa pela física, para se chegar na metafísica. Sim, é interessante isso que você colocou, porque, no limite, o que seria a metafísica, né? Seria aquilo que é além do sensível, que vai além do sensível. E o que vai além do sensível? Aristóteles vai dizer que é o inteligível. Só que a gente pode ver que, em Tomás de Aquino, a metafísica ela se desdobra. Porque a metafísica ela não trata apenas do que seria o objeto próprio do intelecto humano, que é o ente, né? Que para Aristóteles seria a consideração metafísica, o ente enquanto ente. Para Tomás de Aquino, além disso, a metafísica trata do ser. Porque o ser, hierarquicamente falando, do ponto de vista ontológico, é superior ao ente e causa de existência do ente. Essa é uma questão importante, porque Tomás de Aquino, em sua metafísica, ele faz a distinção entre o ente e o ser. Enquanto Aristóteles, em sua metafísica, apenas fala do ser, né? O ser enquanto ser. E os seus desdobramentos, as suas predicações, as suas considerações,
as suas propriedades, Tomás de Aquino ele dá um passo além. A metafísica de Tomás tem essa novidade, que é a consideração não só do ente enquanto ente, mas daquilo que permite que o ente seja ente, que é o ser. Para a galera, o que é o ente, Richard? Então, para Tomás de Aquino, resumindo de forma bem rasa, o ente é o existente, ou seja, tudo aquilo que existe é ente, né? Então, na medida em que algo existe, esse algo pode ser chamado de ente, mas a questão fica, ou a questão é colocada, né? Por que ele existe? O que possibilita a sua existência? É o ser, né? Deixa eu te interromper uma coisa. E aqui tu entra numa questão que eu acho que é fundamental, que aí a gente pensa numa reverberação de Tomás de Aquino. Vai aparecer depois na fala do Heidegger, que é a pergunta: por que as coisas existem e não nada? E se não me engano, o Heidegger disse que foi uma pergunta que foi colocada, por exemplo, pelo Sigurd de Brabant, que você colocou, que foi um contemporâneo de Tomás de Aquino. Então, assim, em que medida, por exemplo, você acha que essa distinção aí entre ser e ente, ela não seria só uma questão, por exemplo, que existe uma crítica muito forte dos contemporâneos para dizer que isso seria uma brincadeira de palavras que está sendo feito pelos escolásticos, né? E era mesmo uma brincadeira de palavras? Se trata só de palavras, essa distinção entre ser e ente, né? Como que entraria esse ponto aí? Eu sei que eu estou fazendo muita pergunta, mas é para a galera aí o pessoal pegando a dimensão desse problema, né? Sim. Então tá. Não é apenas uma brincadeira de palavras, porque como eu estava dizendo, desenvolvendo, o ente, e aí a gente também tem que entrar na questão das palavras, né? Mas a gente entra na questão das palavras não só para mostrar que é uma brincadeira de palavras, porque para Tomás de Aquino, a linguagem, ela reflete a realidade. E isso é uma premissa importante para o pensamento de Tomás de Aquino. Então, na medida em que o particípio presente, ens, que a gente traduz como ente, particípio presente latino ens, que a gente no português traduz como ente, é particípio presente do S, que é o ser no infinitivo, a partir do momento que Tomás considera isso, ele também indica que isso encontra o seu lastro na realidade. Então não se trata, para Tomás de Aquino, de uma linguagem que é independente da realidade, autônoma. Não, a linguagem para Tomás de Aquino, ela reflete a realidade, né? Então, se na estrutura interna daquilo que Tomás de Aquino chama ente, há o ato de ser, que é aquilo que possibilita a sua existência, e o vínculo que possibilita o ente a ser ligado com o próprio ser, que em latim é o ys, se isso ocorre na realidade, isso é refletido na linguagem para Tomás de Aquino, né? A linguagem, para Tomás de Aquino, ela tem um cunho realista, no final das contas. E nesse sentido, Tomás de Aquino ele leva a linguagem bastante a sério. Não se trata, repetindo, de uma linguagem deslocada da realidade, né? E a verdade, nesse sentido, ela sempre tem que encontrar um eco, uma reverberação a verdade linguística, ela sempre tem que encontrar um eco, uma reverberação na realidade, seja a realidade física, seja a realidade metafísica. E aí você entrou em Heidegger, que é um ponto bastante curioso, que eu gostaria de comentar também, é que Heidegger, ele fala que a metafísica precisa ser superada, né? E na medida em que ele coloca essa questão, ele busca superar a metafísica, porque ele toma a metafísica de um ponto de vista muito estrito. Para ele, a única metafísica possível, né, seria a metafísica aristotélica. E essa única metafísica possível, teria alguns desdobramentos. Teria alguns desdobramentos ao longo da história. Por que eu falo
de Aristóteles, não de Platão, porque Aristóteles ele sistematizou a metafísica como ciência, né? Só que é a ciência do on, que é o particípio presente do einai, no latim, que é o ente, no final das contas. É o ente enquanto ente, a metafísica de Aristóteles. E aí Gilson coloca, a crítica de Gilson a Heidegger é a seguinte, de que existem outras metafísicas possíveis, não só a do ente proposta por Aristóteles, mas tem a metafísica do ser proposta por Tomás de Aquino. Não precisaria superar a metafísica para ir até o ser, segundo Gilson, em sua leitura do Heidegger. Não, apenas precisaria considerar o fundamento daquilo que Aristóteles chamou de ente, que é o ser. Só que esse fundamento ainda faz parte do objeto da metafísica. E aí entra uma outra questão, a questão da ontologia. Porque a ontologia é um termo cunhado no século XVII, né? E me parece que Heidegger ele tem essa percepção de que a ontologia é um termo que foi cunhado no século XVII, que literalmente é o discurso sobre o ente, não um discurso sobre o einai ou sobre o esse, que seria o ser, né? E ainda que essa metafísica, ainda que essa ontologia tenha sido algo cunhado, um termo cunhado no século XVII, ela se identificaria com a metafísica, né? Heidegger não faz essa distinção entre ontologia e metafísica, que é uma distinção que o Gilson propõe, né? Ele diz que metafísica e ontologia não é a mesma coisa, porque a metafísica ela seria algo para além até mesmo da ontologia, porque a ontologia é o discurso sobre o ente. Só que a metafísica é um discurso que, propriamente falando, ou é uma consideração, propriamente falando, não apenas sobre o ente. E daí entra aquela outra questão que eu tinha colocado, mas também sobre o ser. Porque em Tomás de Aquino, a metafísica ela se desdobra, né? De um lado, ela pode considerar o ente enquanto ente, mas por um outro lado, ela pode considerar aquilo que possibilita o ente, que é o próprio ser. E lembrando, repetindo, a linguagem para Tomás de Aquino é uma linguagem que reflete a realidade, ainda que essa realidade seja metafísica. Eu acho que E aí, Richard, eu vejo uma distinção abissal com Agostinho, porque a linguagem ela é extremamente limitada para falar da realidade humana, porque, na verdade, a linguagem ela vem junto, lá nas Confissões, livro 1, a linguagem como via de expressão de um desejo interior, ela já é a cisão a cisão do subjetivo. Portanto, a linguagem nasce de partida num berço fragmentário, né? Então, ela não pode ser realista nem sobre a condição do mundo, e aí a discussão de Agostinho se coloca com os estoicos, onde a verdade é justamente e os estoicos já retomando Aristóteles, né? É a relação entre aquilo que eu vejo e aquilo que eu percebo, né? Portanto, uma relação de correspondência, uma verdade de correspondência de uma sensação com a sua representação. E Agostinho, ele é cético nesse sentido, na medida em que, já pegando o ceticismo de Cícero, ele crê que aquilo que é um conceito dado no estoico de verdade, que é a catalepsis, né, que é a representação catalética, né, não pode ser dada nessa relação de correspondência mediada pela linguagem entre aquilo que eu vejo, aquilo que eu represento e aquilo que eu nomeio, portanto. Né? Ô Daniel, rapidinho. A verdade, no entanto, ele não é um cético, obviamente. Então, ele faz um tipo de intuição de verdade que não dá pela correlação entre sensíveis e inteligíveis, mas se dá por uma catalepsis, vamos dizer assim, uma catalepsis inteligível, no certo sentido. E aí é o famoso cogito ergo sum agostiniano.
porque se vivo, penso, se penso, sou, né? E, portanto, é a semente do argumento agostiniano e uma certa metodologia de subjetividade. E a linguagem se coloca justamente numa condição totalmente inviável para acesso de verdade. No entanto, é necessário falar, porque ele é comandado a Deus, por Deus, a louvá-lo. Eu acho que uma coisa importante a pontuar de maneira muito rápida é que quando o Tomás ele aborda a correspondência, né, entre a linguagem e a realidade, é que essa correspondência ela vai ser melhor perfazida quando se trata da realidade sensível. Agora, quando se trata da realidade inteligível, propriamente dita, ela vai encontrar alguns obstáculos, sem dúvida. Ela vai se precarizando nesse sentido, ainda que ela busque alguma correspondência, né? Mas chega a um ponto em que essa correspondência ela fica bem complicada. E aí, para isso... Para Agostinho, não há condição de verdade nem na correspondência entre linguagem de representações sensíveis. Sim. Né? Quer dizer, o processo de significação do sensível ou de leitura da realidade do mundo, ela já é departida um problema para Agostinho. Não é, a linguagem não é a solução, como parece ser para Tomás, sabe? A verdade a verdade sensível ela não tem um processo. De uma certa forma, Agostinho é um dogmático muito cético. Eu não diria que para Tomás a linguagem seria uma solução, mas uma espécie de constatação, né? É uma espécie de constatação intelectual daquilo que foi aprendido inicialmente pelos sentidos. Ok, vamos lá. Mas é interessante isso que você disse. Agostinho, porque ela é totalmente inacessível mesmo, né? Sim. O processo de significação, ela não tem uma certa relação de identidade com a verdade, ela somente tem uma relação de semelhança, ou que é a mesma coisa dizer que ela é dissemelhante, né? Sim. Pessoal, pode falar, Rita. Não, é que essa constatação, ela visa, a sua maneira, dar uma explicação da realidade, né? E, nesse sentido, há correspondência. Mas não quer dizer que ela, de fato, vai atingir a socratidade de Sócrates, como eu e o Misael já discutimos uma vez. Então, existe, de certa maneira, esse percalço aí no meio do caminho também para Tomás de Aquino, embora ele positive mais a linguagem do que, de acordo com o seu argumento, né, do que Agostinho. E nesse sentido, me parece que Agostinho estaria mais próximo dos nominalistas do que de Tomás de Aquino. Fiquei com essa impressão. Para dizer, vamos dizer assim, no linguajar lacanês, eu acho que o Agostinho está dentro dessa questão do problema da significação, né? Principalmente do problema da identidade entre significante e seu significado, né? Porque para Agostinho, o significante, ele no máximo remete a outro significante, né? Um signo está lá no De Magistro, né? E então a linguagem ela tem esse exercício mental de uma rede de significantes que dá sentido, né, para o discurso, tanto que nós nos entendemos aqui de alguma forma, né, entre nós neuróticos todos nos entendemos, né, senão não ficaríamos 2 horas falando alguma coisa, mas por outro lado, estamos falando e entendendo coisas muito diferentes do que originalmente queremos dizer, né, porque esse é justamente o mundo do simbólico, né, o mundo da linguagem é marcada por essa dificuldade de significação, né, ou da impossibilidade de significação entre signos. Por isso que o exercício, de uma certa forma, proposto pela psicanálise é um exercício de estrutura, de leitura
assim, como linguagem, mas uma linguagem numa rede significante que não é essa do discurso, né? Mas essas que dá no ato falho, no sonho, no desejo, que não é expresso exatamente. Enfim, é só desculpa fugir um pouco de Olha Agostinho. só,